Graça e paz, irmãos. É um motivo de alegria estarmos reunidos em culto público ao Senhor, de forma especial o retorno aqui, à amada igreja. Eu sou uma pessoa que está acostumada a conviver com a cidade. Quando estou lá, sinto saudade dos daqui, e quando estou aqui, sinto saudade dos de lá. Então, louvado seja Deus por todas as coisas, nesse período de gozo de férias, nesse período em que revi amigos e companheiros de longa data. Esta noite, irmãos, para a nossa instrução, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Leremos hoje o capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Hoje eu convido você a olhar para o texto com o seguinte tema: encontro para confirmar a nossa fé. O encontro para confirmar a nossa fé. Gênesis, no capítulo 15, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de me dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que se tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu para os teus pais em paz serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, ao pôr do sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: da tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmonoeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o caneu, e o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós neste momento agradecemos por tudo que fizemos já neste culto. Nós rogamos ao Senhor que abençoe a exposição da tua santa palavra. Abençoe o pregador para que ele fale tão somente a tua verdade, e que nós saiamos daqui, Senhor Deus, edificados e fortalecidos pelo teu Espírito. Nos ajuda em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como temos proposto nesse ano,
veremos vários encontros de Deus com os homens. Depois que Deus encontra-se com esses homens, eles não são os mesmos. É inevitável que depois de ver a face de Deus ou ter um convívio próximo a Ele, você não pode ser a mesma pessoa. Você deve ter uma mudança radical na sua vida. E aqui nós vemos um encontro que nos dá tantos ensinos e nos mostra que Abraão é o nosso pai. O Abraão que aqui é mencionado, ele é um homem que já foi chamado por Deus no capítulo 12, e os acontecimentos que são mencionados agora, aqui no capítulo 15, acontece na sequência daquilo que nós vimos ano passado. Eu tive a oportunidade de pregar aos amados irmãos o capítulo 14. E nesse capítulo nós vemos que Deus resgatou, conduziu o seu servo para o resgate. E nesse resgate nós vimos que existia ali vários reis, várias provações para o homem chamado por Deus, que no caso é Abraão. E esse homem testa o seu esforço de conviver com aqueles homens, e além disso, ele tem a sua fé provada. Um homem que no capítulo 12 se esconde na beleza da sua esposa, agora ele tem, então, no capítulo 14, o privilégio de poder demonstrar valentia, e é isso que ele faz. Ele então resgata o seu sobrinho, e depois desse resgate, ele se recusa a receber os despojos daqueles homens. E nessa recusa, ele declara que Deus o haveria de abençoar, e não as riquezas desse mundo. Ele confiava naquilo que Deus daria a ele, e não naquilo que o mundo poderia proporcionar para a sua descendência. Ele se recusa de todos os bens daqueles homens. E exatamente depois desses acontecimentos, o Senhor aparece a Abraão, e agora um homem que já tem a sua fé provada, já demonstra coragem no seu caminhar, ele então recebe uma visão do Senhor. Veja aí no verso 1. Nesse encontro, nesse primeiro encontro, no texto de forma especial, nós podemos o separar, o dividir para uma instrução melhor, de duas maneiras. Existem dois encontros aqui. O primeiro acontece do 1 até o 11 e o segundo do 12 até o 21. Deus se revela a Abraão nesses dois encontros. Neste primeiro acontece uma visão. E nessa visão, Deus declara a Abraão: não temas, justamente porque Abraão poderia ter algum receio de que os reis, que ele foi contra eles, tanto Bera quanto os demais que estavam ali naquela coalizão, eles poderiam dar alguma consequência negativa pelos atos de Abraão, poderiam ir contra Abraão. Mas a resposta na sequência desses acontecimentos é que Deus se revela: não temas. Você não precisa ter medo desses homens que podem vir contra você. Eu sou. Aqui é uma declaração da soberania de Deus. Eu sou o teu escudo. Deus haveria de proteger Abraão, assim como ele protegeu em todos os acontecimentos do capítulo 14. Todo o resgate, todos os atos ali foram conduzidos por Deus. E Deus o protegeu, deu demonstração visível, palpável aos olhos de Abraão, aquilo que ele estava fazendo. Deus foi o seu escudo, Deus foi o seu protetor, aquele que lhe deu a vitória naquele acontecimento. Então, todas as bênçãos que são tratadas, todos os despojos que são feitos ali, são mencionados agora no capítulo 15 de forma mais plena, vamos dizer, nesses termos. Pois a bênção que Melquisedeque dá a Abraão agora é mais uma vez ratificada. Pois Abraão seria abençoado por Deus, aquele que possui os céus e a terra. Quem haveria de abençoar Abraão era o Senhor e não aqueles homens. E a bênção de Abraão estava assegurada na própria visão que Deus dá a ele agora. O teu galardão será sobremodo grande. Como se ele dissesse: olha, aquilo tudo que você fez, a recusa dos bens transitórios da vida, isso tudo fortalece aquilo que eu tenho para você. Aquilo que eu tenho proposto para o meu servo é muito maior. O seu galardão, os seus despojos serão muito maiores. Nada nessa vida há de se comparar àquilo que eu tenho separado para ti, Abraão. Então a resposta de Abraão é de um homem que tem as suas dificuldades,
Nessa visão, ele reflete sobre a sua vida. Embora alguns podem questionar, olha só o tom que Abraão se refere a Deus, Deus já vem conduzindo, mas ele é um homem com dúvidas. E as dúvidas que ele tem não é uma incredulidade, pois no verso 6, nós vemos que ele é um homem que creu em Deus e confiou nele. Então são dúvidas justas, questionamentos justos perante as circunstâncias que acontecem em sua vida. No verso 2, ele diz, Senhor Deus, veja, ele não se refere a Deus como um qualquer um. Ele se refere a Deus, o nome está escrito aí em caixa alta, se você notar. É o nome pactual de Deus. É o nome que Deus faz aliança e se revela para o povo. E ele chama o Senhor, o Deus, de Senhor, fazendo assim referência de que eu sou o teu servo, eu te sirvo. Eu estou fazendo um questionamento aqui, mas eu ainda não rejeito o teu senhorio sobre a minha vida. Abraão, então, se coloca nessa condição de servo do Senhor, de escravo do Senhor, então questiona, o pergunta, o que me haverá de dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A dúvida de Abraão aos olhos humanos, é justa. Completamente justa. Pois os anos haviam se passado, Deus já havia o chamado de Ur dos Caldeus para que dessem a terra a ele e prometeu a ele um descendente, mas o descendente ainda não havia vindo. Ele ainda esperava e ao passar do tempo, o que ele faz? O que ele pensa? Bem, os costumes da época favorecem a conclusão de Abraão desse termo. Pois, segundo os costumes daquela localidade, um homem que não tinha filhos, ele não tinha herdeiros, ele deveria passar todo o seu patrimônio a um servo responsável da sua casa. Então ele, de bom grado, daria a sua herança para ele, para que ele administrasse, para que ele não perdesse o patrimônio que ele adquiriu ao longo da vida. E era um costume, e esse costume se manteria se Deus não houvesse prometido a ele a descendência. A descendência é assegurada pela promessa de Deus. Mas, olhando com a visão humana, os anos se passam e o descendente não vem. A mulher já é velha e o descendente não vem. Ele já é velho e o descendente não vem. Qual a conclusão? Seguiremos o costume. Eliezer será o nosso descendente, será aquele que terá as possessões na sua casa, esse será o herdeiro de Abraão. Mas isso não acontece. Mesmo ele continuando, explicando o costume no verso 3 do que acontecia, no verso 4, Deus responde a ele, não será este o teu herdeiro. Veja que há uma menção aqui de Deus de como se ele falasse, aquele lá, ou aquele homem que está ali na sua casa não será o seu herdeiro. Não menosprezando a figura de Eliezer, mas mostrando que o herdeiro próprio será aquele que terá todos os bens de Abraão, aquele que continuará a posteridade do patriarca. O herdeiro é aqui mencionado e não Eliezer. Ele não cita o nome de Eliezer. Ele só fala, esse não será o seu herdeiro, mas o herdeiro será o filho gerado por ti, o teu filho, aquele que tu mesmo terá com a tua mulher. E aqui faz uma menção também aquilo que, tristemente, Abraão tentará resolver o problema no capítulo 16. Mesmo Deus dizendo que aquele que será gerado de ti, aquele que faz menção aqui é o próprio matrimônio dele. A mulher dele trará à luz a esse filho, ao descendente. E não serão feitas novos ajustes ou gambiarras na estrutura que Deus estabeleceu, mas sim um herdeiro gerado dele e de Sara seria um descendente. Esse herdará todos os benefícios. Então, para que Abraão tenha em mente e veja com seus próprios olhos aquilo que Deus estava mostrando, para que ele confirme todas as palavras de Deus, Deus o conduz. E aqui nós vemos também como esse acontecimento e essa visão se dá.
Muito provavelmente aconteceu à noite. Muito provavelmente em um dia, Abraão foi chamado por Deus no final do dia, e a sequência dos atos se dão na manhã do dia seguinte, e depois ao pôr do sol temos uma nova cena. Mas por aqui nós vemos a condução de Deus para Abraão ir afora, e que ele veja com os seus olhos aquilo que Deus o prometeu. Ele pede para que Abraão contemple os céus e veja quantas são as estrelas. Então ele menciona, essa será a sua posteridade. Tudo que você pode ver, esses todos serão os seus descendentes. Não fazendo menção apenas a Isaac e a descendência dos israelitas, mas sim, todos aqueles que são descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão também. Deus disse, quando o chamou de Ur dos Caldeus, em ti serão benditas todas as nações da terra. E aqui nós também somos crentes em Cristo Jesus, crentes nas promessas que Deus deu ao seu povo, e também somos descendentes de um certo sentido, somos filhos de Abraão na fé, aquele que Deus o conduziu para este caminho. Então ele contempla o céu e vê quantas estrelas tem, e ele não pode as contar. E veja, tente olhar a perspectiva de um homem que já ao longo dos anos tenta um filho e não consegue. Já há muito a sua fé já é provada e ele ainda assim não tem um descendente, e Deus o pede para olhar o céu, e ele vê quantas estrelas tem. Ele diz, será assim a minha descendência, será assim todos aqueles que serão gerados de mim, são incontáveis. Realmente, os meus olhos veem, mas eu não consigo contar, eu não consigo imaginar a grandeza da promessa de Deus para mim. E Abraão, então, demonstra no seu exemplo, na sua vida, como todos nós devemos agir. Aqui existe uma menção do próprio narrador da história do que acontece com Abraão. No verso 6, a Escritura diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa citação, como nós vemos no Novo Testamento, ela é mencionada tanto por Paulo e também pelo escritor aos Hebreus. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A mesma justiça que nós temos, aqui não há nenhum mérito em Abraão, nenhum mérito naquela pessoa em especial, mas sim nos atos providentes de Deus. Ele crê que Deus dará a ele uma descendência. Ele crê na pessoa do Senhor, ele crê nas suas promessas e coloca a sua vida em inteiro colocação diante do Senhor. Ele crê. E não por meio das obras, e não por meio do correto cumprimento da lei, das estipulações da vontade de Deus para a vida dele, mas sim na crer que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais o Senhor, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Veja, aqui nós temos mais uma vez algo parecido na estrutura do Decálogo, quando Deus menciona, eu tirei vocês do Egito, eu os conduzi. Isso faz parte daquilo que Deus comunica de forma inteligível para as pessoas em um determinado contexto cultural que elas vivem. Como assim, seminarista? Veja, aqui todos os atos que seguirão do verso 7 ao 11 é completamente inteligível para Abraão. Ele conhece todas as estipulações, ele conhece toda a formalidade que Deus desempenhará nesses acontecimentos. A forma como Deus se trata a ele, dizendo que ele é o Senhor, o soberano, o suzerano, o Senhor que tirou ele da servidão, tirou ele de uma terra de idólatras e trouxe ele para um caminho de retidão, um caminho de justiça. Esse que se declara Senhor e soberano é o Deus de Abraão.
E ele prometeu dar a terra por herança, assim como aparece no Decálogo. Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da servidão, e agora os conduzirei para o meu caminho, para a terra que prometi ao meu servo Abraão. Então Deus dá o Decálogo ali, e aqui nós temos a formalidade de todos os atos dessa aliança. Veja no verso 8, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que lhe hei de possuí-la? Abraão pede provas de novo. Abraão é um humano. E mesmo pensando mais uma vez, mas de novo Abraão questiona Deus? Não, ele creu em Deus. Ele confiou naquilo que Deus haveria de fazer. Mas ele pede sinceramente, Senhor, eu preciso ver. Como eu saberei que eu possuirei toda essa terra? Então Deus se demonstra a ele de forma plenamente formal. Mais uma vez eu quero que você destaque esse ponto. Deus se revela para Abraão de uma forma inteligível para ele, e Deus usa o contexto que Abraão vive para que ele entenda qual é a sua vontade para ele. Então aqui a estipulação do verso 9 é um tratado completamente formal nos dias de Abraão. Para nós é estranho, para nós não comunicaria tanto, mas para Abraão ele tinha certeza qual era a intenção de Deus quando Deus dá as estipulações do verso 9. O Senhor diz, depois da pergunta, como saberei que hei de possuí-la? Deus diz, toma-te uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aqui são os mesmos animais que são usados nos sacrifícios mosaicos, nos sacrifícios da antiga aliança. Mas ainda assim, não só lança à luz aquilo que viria no futuro, mas principalmente aquilo que acontece nos ritos do tempo de Abraão. Essa menção de Deus já diz a Abraão, eu farei uma aliança com você de forma formal. Eu selarei um contrato com você e eu me comprometerei a estabelecer todas as provisões desse contrato. E como se fazia um contrato no tempo de Abraão? Os animais deveriam ser postos, cerrados ao meio, abertos. E os participantes daquela aliança, aqueles que tinham interesse de ter relação um com o outro, passariam no meio daqueles animais. E por que eles fariam isso? Para demonstrar que eles tinham um compromisso um com o outro, e as consequências pela não estipulação, pelo não cumprimento daquela aliança, seria a morte. Era como se dissesse, se eu não cumprir, se eu não te dar a terra, acontecerá comigo o mesmo que aconteceu com os animais. O que aconteceu com os animais? Morte. Eles foram partidos ao meio. Isso era extremamente formal para Abraão. Tanto é que Deus só dá os primeiros atos. Você vai pregar os novilhos e depois a sequência é que Abraão age sozinho. Ele entendeu. Aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele sabia que era extremamente formal o rito que Deus tinha intencionado para ele. Então ele cumpre as estipulações desse tratado. Então, sem instrução mais divina, ele segue no verso 10 dizendo, e tomou estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Veja, no verso 10, Abraão entendeu o recado, e ele age sem instrução direta de Deus. Essa era a intenção. Uma aliança formal seria estabelecida. Então, depois que Abraão abre esses animais, ele então os coloca à disposição e espera que aquele que tem interesse de fazer aliança com ele apareça mais uma vez, para que então seja sacramentada formalmente a aliança. Mas no verso 11, aparece uma informação importantíssima no texto. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Qual o interesse do autor em colocar essa porção do texto aqui? O interesse é mostrar que há um princípio de vitória. E há também aqueles que não têm interesse de que Abraão e todos os crentes façam aliança com Deus. As aves de rapina aqui fazem menção figuradamente à própria pessoa do Egito.
O faraó era representado como um falcão. Vários textos antigos mencionam que o falcão era a representação da pessoa do faraó. Então, nesse contexto, a expulsão de Abraão dessas aves que tentam impedir que os animais sejam passados pelos aqueles que têm interesse no contrato, tentam impedir que Abraão entre em aliança com Deus, esses são expulsos pelo patriarca. E o patriarca estabelece aqui o princípio de vitória dado por Deus. Bem, meus irmãos, o que nós podemos ver nesse primeiro encontro, que tem a ver com nós hoje, tanto tempo depois, ritos tão antigos, o que teria de inteligível, o que comunicaria a nossa vida? Bem, importantes verdades. Primeiro, veja, no verso 6, o mesmo princípio que é dado a Abraão é dado a nós hoje para entrarmos em aliança com Deus. Abraão creu. Isso que é exigido de nós. Crer em Deus e todas as suas provisões e todas as suas promessas. No próximo ponto, eu retornarei um pouco mais especificamente de como trabalhamos essa ideia em nossa vida. Mas, principalmente nesse primeiro encontro, eu quero que você entenda que Deus se relaciona conosco de forma inteligível. Nós ouvimos a voz de Deus e Deus se relaciona conosco de forma pedagógica. Nós entendemos a sua lei. Nós podemos ler na sua lei qual é a sua vontade para nós. Mesmo no ambiente e um contexto cultural, Deus usa isso para que o povo entenda o que ele tem de interesse para com os homens. E Deus continua fazendo da mesma forma. Deus se relaciona com você de forma inteligível. O evangelho pode ser compreendido. O evangelho deve ser entendido. Embora as coisas espirituais só se discernem completamente com o espírito, ainda assim a mensagem é compreensível à mente humana. Não é uma completa incógnita, não é um paradoxo sem fim, mas sim ela é compreensível. Deus se fez homem, habitou entre nós. Jesus Cristo foi a um madeiro para nos justificar e nos creditar a sua justiça, e de nós é exigido crer que assim foi. Deus se relaciona conosco de forma inteligível. E no verso 11, nós vemos que muitos não têm interesse para que nós tenhamos e entremos em aliança com Deus. Aqui é uma figura do inimigo da nossa alma. Muitas coisas podem te impedir de entrar em aliança com Deus. Reflita sobre a sua vida. O que tem lhe impedido de ter um relacionamento pactual com Deus hoje? Pense na sua vida o que as circunstâncias têm lhe atrapalhado de não ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Serão as muitas ocupações? Serão as demais paixões desse mundo? O que me impede hoje de entrar em aliança com Deus? Deus se relaciona conosco de forma inteligível e as circunstâncias podem nos atrapalhar, mas mesmo assim, Deus entrará em aliança com o seu povo. Pense, e ao final do sermão, voltarei um pouco também neste ponto, e nós analisaremos como isso se dá. Pois voltemos um pouco a atenção ao texto propriamente dito. No verso 12 diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cenas de trevas o acometeram. Como eu mencionei, aqui existe o tempo que passou entre a primeira visão e a segunda visão. Ao pôr do sol, depois que Abraão já sacramentou todos os atos que eram necessários para que houvesse uma aliança entre duas partes, então o pôr do sol chega, e então Abraão, ele cai em profundo sono, e grande pavor e trevas o acometeram. Fazendo
luz aquilo que ele veria na própria visão que se estabeleceria. Mas uma visão é dada a Abraão, e ele então vê Deus, mais uma vez, no sentido de uma revelação visível de Deus, e principalmente no verso 17 isso fica claro e evidente. No verso 13, Deus diz a ele: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A mesma forma que Deus se relaciona com Abraão é algo parecido que os profetas do Antigo Testamento tinham. Deus dá uma predição do futuro, que aconteceria 400 anos depois. Então Abraão consegue ver e compreender como seria tratada a sua descendência. Ele vê que eles iriam sofrer, vê que eles iriam passar 400 anos de provações. Mas ao final desses 400 anos, Deus daria a vitória aos descendentes e eles possuiriam a terra em que Abraão tinha. E essa terra que Abraão passa ao longo da sua vida é demarcada pelo quê? Pelos altares que ele levantou. Todas as vezes que Deus falava com ele, ele tinha uma visão do Senhor, ele demarcava o território. E ali então era marcada a terra da aliança que Deus fez com ele. Ele sabia que a sua descendência haveria de possuir determinado território. E conforme essas visões de Deus ao longo da história, ele então tomaria posse da terra por meio dos seus descendentes. Mas os seus descendentes sofreriam a peregrinação em terra alheia. Eles seriam reduzidos à servidão, eles seriam afligidos, mas Deus não se apartaria deles. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Veja que existe aqui mais uma vez o contraste, a relação entre sofrimento, provação e os grandes despojos que são recuperados. No capítulo 14, existe essa dimensão, posses, bens, e aqui o povo e o descendente de Abraão teria essa mesma ideia. Eles iriam sofrer, mas no final, despojos viriam às suas mãos. Então demonstra que a vitória, a conquista que Deus daria ao descendente, aos descendentes do patriarca. E não somente os descendentes deles colheriam bonanças, mas o próprio patriarca colheria aliança, ou colheria bonança na sua vida. Ele iria voltar para os seus pais, ou seja, ele iria morrer em paz. Ele seria sepultado em ditosa velhice. Velhice era um sinônimo de prosperidade. Muitos anos eram sinônimo de prosperidade. E aqui é prometido a Abraão exatamente isso. Ele iria descansar em muita prosperidade. Tanto é que as gerações que são mencionadas aqui refletem um pouco desse próprio conceito de longevidade para os habitantes daquele tempo. 4 gerações. Hoje, uma geração é marcada por volta dos 25, 30 anos. E naquela época, uma geração era marcada pelos 100 anos. 4 gerações. 4 gerações se passariam. Claro que é uma forma, vamos dizer assim, arredondada de se tratar, porque o povo voltaria em 430 anos. Mas, de forma arredondada, 4 gerações se passariam e os descendentes, então, voltariam. Essa ditosa velhice é gozada pelo patriarca. E no verso 16, nós vemos que o motivo pelo qual os habitantes de Abraão haverão de sofrer tanto tempo. Isso aqui é digno de nota e digno da nossa atenção. Deus não precisava comunicar a Abraão qual era o seu interesse. Afinal, ele estava dando benefícios a Abraão, ele só estava colhendo bonanças, as suas obrigações até o momento eram quase ínfimas, se comparado ao tudo que ele tinha recebido. Mas Deus graciosamente explica o motivo. Porque o governo de Deus sobre o mundo é moral. Deus tem o interesse de punir o mal e retribuir a justiça. Os amorreus estavam ali
e a iniquidade deles ainda não havia chegado ao momento adequado de punição. Algo semelhante ao que acontece na aliança com Noé. A maldade da terra extrapola o limite que Deus estabelece para o homem. Então o que acontece? Punição, julgamento. E aqui a mesma coisa. Ao final dos 400 anos, a medida da maldade dos amorreus chegará ao fim. Então o que irá acontecer? Punição, julgamento. Por meio de quem? Dos descendentes de Abraão. E no verso 17, algo formidável acontece e algo visível ao patriarca. Veja com atenção o verso 17. Olhe em sua Bíblia. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. No verso 17, há algo estabelecido aqui e que faz luz a tudo o que Deus se relaciona com o seu povo ao longo da história. Deus entra em aliança com Abraão. E esse entrar na aliança que Deus estabelece a Abraão é algo que nós somos beneficiados por isso, e ele mostra qual é o interesse dele em relação ao seu povo. Ao final do dia, já não há mais pôr do sol, mas sim as trevas da noite. Deus, o próprio Deus, aparece em uma teofania. O que é teofania? Uma aparição visível de Deus aos olhos de Abraão. Então ele vê uma tocha de fogo e um fogareiro passando entre as partes. Aqui há um símbolo de fogo consumidor, há um princípio de justiça. Deus se representa como fogo no Antigo Testamento. Deus é fogo consumidor. Deus é o fogo que vai ao lado do povo quando eles retornam do Egito. Deus ilumina o caminho deles, porque Deus está ali, a presença de Deus é mencionada. E aqui há uma presença de Deus temível aos olhos de Abraão. Fogo consumidor passa entre as partes. Veja, lembre daquilo que eu mencionei, de como era formada uma aliança no mundo antigo. As duas partes deveriam passar. E quando as duas partes passariam, o que deveria ser comunicado é que o que aconteceu comigo, se eu não cumprir, o que acontecerá comigo se eu não cumprir essa promessa, é o que aconteceu com esses animais. Mas só Deus passa no meio das partes. O que ele comunica com isso? Eu tomarei sobre mim todas as maldições dessa aliança. Eu tomarei sobre mim todos os benefícios dessa aliança. E eu darei ao meu povo. Deus se obriga voluntariamente com Abraão. Ele se obriga a cumprir e receber as maldições se Abraão não cumprir a aliança. Abraão não cumpre a aliança perfeitamente. Nós não cumprimos a aliança perfeitamente. E mesmo assim, Deus dá cabo à aliança. Por quê? Porque o Filho de Deus foi feito maldito no madeiro. A maldição que deveria ser nossa foi posta a ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós, os crentes, filhos de Abraão, cremos em Deus. E isso nos é imputado por justiça. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 15, verso 17, nós vemos aqui que Deus, aos antigos já dizia, eu enviarei a provisão do cumprimento dessa aliança. Eu sofrerei o dano dessa aliança. E Cristo sofreu. E nós colhemos os benefícios dessa aliança. Crer no Senhor somente. Crer na obra de Jesus Cristo somente. E assim entraremos em aliança com o Senhor. E o texto continua dizendo, aquele mesmo dia fez aliança formal com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui ele cita todos os povos que seriam conquistados pelos descendentes de Abraão. E todos os povos
foram conquistados pela força do próprio Deus que fez aliança com ele. E dentro de tudo isso que nós vimos, e principalmente dentro desse segundo encontro, eu convido você mais uma vez a refletir sobre a sua vida. O que lhe impede de entrar em aliança com Deus? O que lhe atrapalha para que a sua aliança com Deus seja mais plena e a sua comunhão com Ele seja muito mais prazerosa? Existe o princípio de vitória. Deus mesmo cumpriu tudo o que era prescrito. Basta hoje crer. Como eu creio em Deus? Como eu demonstro que creio nele? Tendo comunhão, lendo a sua palavra, confiando em suas promessas. Foram feitas promessas para Abraão de terra, prosperidade, bênçãos, riqueza. E para nós, o que nos é prometido? Embora exista um evangelho barato que se venda por aí afora, dizendo que teremos prosperidade, riqueza aqui. Todos os bens que nós temos, de fato, vêm da mão do Senhor, nosso trabalho, nosso sustento. Mas ainda assim, para os crentes do Novo Testamento, há prometido plenitude. As bênçãos espirituais que são derramadas a nós e são prometidas a nós são formidáveis. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que foi nos dado como selo e penhor da promessa que Deus fez. Nós temos a promessa de ressurreição. Hoje o seu corpo miserável, que definha com o tempo, será glorioso, assim como o de Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele cumpriu a aliança, foi feito maldito, para que nós tenhamos o selo da mesma promessa. Ressuscitaremos com ele. E para Abraão foi prometido terra, uma pequena porção na Palestina. Mas para os crentes há prometido novo céu e nova terra. Não estaremos aqui para uma vida mesquinha, de miséria, em que o pecado estará do nosso lado, mas sim um lugar onde não há mais dor, não há mais sofrimento. O pecado não há de nos atrapalhar, não atrapalhará a nossa comunhão com Deus. Tudo isso é prometido a você hoje, meu irmão. E eu te pergunto, o que lhe atrapalha de entrar em aliança formal com Deus hoje? Que o nosso Deus nos ajude a ver as bênçãos que foram nos dadas em Cristo e ver durante esse encontro formidável que aconteceu durante a história, para que nós confirmemos a nossa fé. Esse encontro nos foi dado para mostrar quem é Deus e como a nossa fé deve estar fiada em Deus. Que Ele nos ajude, nos edifique com sua palavra.